Durante palestra no Stream Palace, que contou com cerca de 80 profissionais de toda a região, Alexandre Kise, um dos maiores especialistas em Photoshop do mundo, falou das novidades do Photoshop CS4, uma importante ferramenta para o mercado publicitário. Alexandre Kise concedeu uma entrevista especial e exclusiva para o nosso AppTV. Vamos conferir. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar em Ribeirão, que para mim é sempre um prazer, um lugar que eu gosto muito e me identifico muito. Eu comecei minha vida profissional realmente junto com meu pai. Assim, meu pai tinha um birô de pré-impressão na época, que a gente chamava de fotolito. Hoje você nem encontra mais uma empresa de fotolito, no máximo um birô, ou as gráficas têm um birô internamente. Mas eu comecei com ele, eu ia acompanhando o que ele estava fazendo. Daí ele comprou o primeiro computador, eu achei legal pra caramba, né? Criança vendo computador, aquela mágica, aquela coisa legal. E daí comecei a brincar, pegar o jeito pela coisa, comecei a fazer trabalhos de escola no computador, fui evoluindo em cima disso, só que daí eu gostei da coisa. E quando eu gostei, eu comecei a estudar. Tanto é que eu estudava mais o computador do que eu estudava a própria escola, né? Meu pai falava, não, tem que estudar um pouquinho lá e voltar e ter esse jogo de cintura. Então eu fui evoluindo em cima disso, comecei a gostar cada vez mais, como eu disse. Comecei a procurar treinamentos fora, apesar de ter me formado em publicidade e propaganda. Não exerci diretamente a profissão e sim foquei nessa área gráfica. Até pela proximidade que eu tinha. Então, assim, meu pai acabou abrindo uma editora com a revista Desktop, eu acabei me envolvendo na área gráfica, fui evoluindo em cima disso, e daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com Adobe, fui estudando, criou uma parceria entre eu e eles. Essa parceria já tem vários anos de sucesso, está dando muito certo, então eu acabo promovendo o aplicativo pelo Brasil todo, eu acabo trabalhando com a parte de treinamento, e eu me identifiquei muito com essa área, eu vejo que é o que eu realmente gosto. Quando eu estou ensinando alguém, explicando alguma coisa, eu vejo que é onde eu me realizo profissionalmente. E isso, claro, me dá força para cada vez buscar novas informações, crescer, pesquisar novas coisas. Então esse é o meu prazer. Então eu comecei nessa área e acho que se depender de mim, vou continuar nela muito, muito, muito tempo. Hoje a minha empresa tem uma empresa familiar, o pilar todo é familiar. Cada um cuida de uma parte, então minha mãe é financeira, meu pai é comercial, eu sou produção, eu tenho uma irmã responsável por eventos. Então a gente na empresa, cada um assumiu uma parte da empresa. Então a gente trabalha junto, tem essa característica de um núcleo familiar, mas ao mesmo tempo com um comportamento bem profissional, que às vezes o pessoal confunde um pouco essa questão de uma empresa familiar é pequena, não vai conseguir crescer. Mas não, acho que a empresa familiar ela tem uma estrutura muito forte, desde que planejada corretamente, ela tem bastante êxito e tem como sobreviver, que é o nosso caso. Hoje a gente trabalha com 3 produtos principais, a revista, que é a Desktop, e a Photoshop Pro, que é a área editorial, a área de cursos e treinamentos, como essa que nós fazemos sempre com a parceria da App, e temos também uma parte de feiras e eventos que acontecem pelo menos 2 vezes por ano, sem contar alguns eventos grandes que são daí a cada 4 anos, como o caso de uma Expo Print ou uma Digital Image. A evolução é uma coisa alucinante o que aconteceu. Eu me lembro de ir em empresas onde nós tínhamos assim um andar inteiro de montadores e de repente se você chega lá tem 1/4 do andar com computadores. Então é uma mudança muito grande. E a mudança na área gráfica, eu vejo que ela acontece da seguinte forma, ela passa do que nós chamamos de artes gráficas, onde a pessoa tinha que ter um dom realmente de pincel, pintar, retocar um filme, retocar um cromo, que era um processo bastante trabalhoso, para uma área já mais industrializada, que é o que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos a indústria gráfica. Nós temos artistas ainda trabalhando, mas o grande nicho da empresa já está focado na indústria, que é a velocidade, produção, que é a demanda que exige hoje dentro do mercado. Photoshop me surpreende muito, assim. Em alguns momentos eu ficava pensando, poxa, é um aplicativo que já tem aí quase 20 anos, quase 2 décadas. Você fala, poxa, ele já chegou num nível de maturidade muito grande. Ele já está hoje confortável, estável no mercado. Para onde mais ele vai crescer? E de repente vem novas versões. Então, por exemplo, no caso do CS4,
vem trabalhando com novas características de 3D que são realmente muito boas, até a gente ver o 3D cada vez mais presente na publicidade, na fotografia, nos filmes mesmo, na área de animação, ou que a gente chama de motion graphics. Então você vê o Photoshop evoluindo junto com o próprio mercado. Ele está acompanhando essas novas tendências, dando suporte para que o usuário ele não fique fora e falar, não, eu só trabalho com imagem. Não, hoje cada vez mais o mundo é um mundo multimídia. E o Photoshop permite que você esteja presente e atualizado nesse mundo multimídia. O que o mercado pode esperar principalmente é produtividade. Esse eu classifico como sendo o adjetivo número 1 do Photoshop, pelo menos nas últimas 3 versões. Ele vem cada vez mais procurando coisas que a gente faz no dia a dia de trabalho, automatizar esse processo, para que o usuário não perca tanto tempo em tarefas repetitivas e dessa forma consiga ser mais criativo. Esse é o foco principal. Então assim, na palestra eu abordei temas que estão relacionados diretamente com a publicidade. Então, ou seja, coisas criativas de como eu pegar um produto, colocar um elemento dentro desse produto, posicionar ele tridimensionalmente, apesar de eu partir de um original 2D, que todo mundo que trabalha com Photoshop sabe que tradicionalmente Photoshop é um aplicativo 2D, mas que ao longo do tempo vem evoluindo e caminhando para um mecanismo 3D, tridimensional. Vou trabalhar um pouquinho na parte de filme, vou falar um pouco na parte de captura, ou falei bastante também nessa parte de captura, de que forma você pode capturar uma boa imagem, processar ela dentro do Camera Raw, que é o processador interno do Photoshop para os arquivos nativos, para que você tenha o máximo de qualidade. Então, durante todo esse processo da palestra, eu batalhei muito em cima disso, captura, edição, saída, produtividade e qualidade. Eu acho que o CS4 agora traz mais praticidade, né? A gente trabalha com mais dinamismo no dia a dia. A gente tem muita coisa, muito trampo. Então o CS4 veio aí para dar mais tempo pra gente, de uma forma bem tranquila e bem fácil, assim. Eu acho que não só essa palestra, mas todo esse trabalho que a APP faz vem somar com todos os profissionais que estão entrando na área, que buscam novas possibilidades, buscam novos recursos para estar trabalhando. Eu acho isso muito importante. Achei bem interessante, principalmente a parte de acessibilidade, que está bem dinâmico agora, né? Antes a gente sofria mais para chegar no ponto exato que a gente queria. Agora está bem dinâmico a coisa, está mais fácil, vai economizar bastante tempo. Uma palestra muito boa, achei interessante demais aí as partes de novidades do Photoshop CS4, né? Vai facilitar bastante aí a vida de quem mexe com Photoshop e simplificar as tarefas que era mais difícil de fazer, deixando tudo mais simples e mais rápido. Eu gostei bastante da parte ali de esticar a imagem e tal, ali, que faz todo o tratamento e no caso, faz a matemática ali bem simples no modo para visual da gente. Eu gostei muito dos novos recursos, acho que vai facilitar muito no dia a dia, vai ajudar demais todas as ferramentas que foram implementadas. A gente trabalha muito nessa parte de tratamento e acho que com esses novos recursos e tudo vai ajudar muito no nosso dia a dia lá na agência. Eu achei muito interessante, assim, acho que agilizou muito o processo de trabalho, acho que ficou bem mais prático do que antes. Olha, achei bem interessante, foi bom para atualizar tudo sobre o Photoshop, ficar mais por dentro, achei bem legal, assim, as ferramentas, a apresentação e tal, bem legal. Com certeza, muita coisa nova aí, principalmente aquele Blend Mode que nunca tinha visto antes, juntar a imagem, sabe, e manter do jeito que era, gostei bastante, bem interessante. A palestra eu achei muito interessante pelo fato de, posso dizer, mostrar vários aplicativos que o Photoshop CS4 tem agora e as novidades, tanto em tratamento de imagem quanto em resolução, também em 3D. Foi bastante interessante, bastante assim, aproveitador. Eu gostei muito dessa parte de junção de imagens, né, que eu não conhecia nem das outras versões ainda, né, a própria parte de movimentação, eu acho que ajuda bastante, aquele resumo de atalhos, eu acho que agiliza muito o processo de criação, então eu gostei mais dessa parte, que é de agilizar o processo. Eu achei muito interessante essa nova versão do Photoshop, acho que surpreendeu a todos. Tem muitos recursos interessantes que, principalmente, eu acho que
poupa o nosso tempo, né? Facilita isso, eu acho que hoje em dia é o que nós mais estamos precisando. O Photoshop é sempre bom, né? Ferramenta que ajuda sempre os publicitários. O Alexandre, todo mundo sabe que é maravilhoso. E a palestra foi muito boa, mostrou assim o que tem de novidade no CS4. E ele deixou assim, um gostinho pra gente do que vai ser o curso de Photoshop pra gente, assim, vai ser muito legal. Eu acho que deixou assim foi muito boa essa palestra. A palestra foi muito legal, gostei muito das novidades que estão aparecendo no Photoshop e está facilitando muito mais o nosso trabalho, hoje em dia na edição de tratamento de imagem. Adorei, o Ale, como sempre, é show, ele explica muito bem, apresenta as ferramentas muito bem. Tudo que foi apresentado aqui foi muito interessante, principalmente essa onda do 3D está sendo inserido num software que foi pensado para 2D. Então isso foi bacana, é interessante, acaba agregando valor ao nosso trabalho, né? Que a fotografia associada ao 3D agora cria um realismo muito grande. Imagens híbridas com 3D é bacana. Photoshop na publicidade ele é fundamental. Até mesmo porque hoje o Ale mostrou uma ferramenta muito importante para os diretores de arte, né? Que sofrem muito em ter que compensar a sangria, em ter que aumentar um pouquinho aquela imagem. Hoje com esse Photoshop CS4, essa versão nova, esse novo recurso veio agregar muito para os diretores de arte, facilitar muito essa compensação, essa falta de espaço que a gente tem às vezes em um clique. Muito importante para nós, né, estudante. Primeiramente, assim, é importante a PP está trazendo, está de parabéns pela iniciativa, né? É uma forma de nós universitários estamos mais assim próximo do que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, né? E a palestra foi muito boa, muito produtiva. O CS4 realmente assim é coisa assim de doido mesmo, né? Faz muita coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então assim, mais uma vez parabéns à iniciativa da PP. Foi muito bom, foi um show. O curso vai estar recheado de coisas. Eu estou com um projeto maravilhoso envolvendo temas de megafusões, que é justamente aquela publicidade que a pessoa para na rua, fica olhando, admirando, pelo menos eu faço muito isso, pensando assim, poxa, eu sei que rolou um Photoshop nessa imagem, mas como é que a pessoa conseguiu esse resultado? Como é que o profissional chegou em algo tão impactante? Então eu vou mostrar os segredos, as técnicas, os processos envolvidos em cada uma das fusões para que você consiga realmente criar algo que desperte a atenção do observador. Esse é o meu objetivo no treinamento. Eu vou apresentar realmente o módulo todo de 3D, que é um mecanismo completamente novo. O que nós tínhamos no Photoshop CS3 foi reformulado no Photoshop CS4. Então agora você vai poder aprender realmente a estrutura desde o início até o final, partindo de uma imagem plana, partindo de um elemento 3D já construído em outros aplicativos, interagindo entre aplicativos, que é extremamente importante, porque o Photoshop não trabalha sozinho. Nós temos complementos como o Maya, é um excelente produto, Cinema 4D, e todos esses produtos eles interagem diretamente com o Photoshop de forma nativa, o que é uma característica muito boa. Então vou mostrar como trazer esses produtos. Vou falar também sobre planejamento da imagem. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu peguei uma imagem aqui, outra lá. Peraí, mas vamos parar, vamos raciocinar, vamos fazer um planejamento para que no final a gente consiga executar um plano do início ao fim, com velocidade e de forma que ele realmente aconteça como foi planejado lá no início. Ou seja, com êxito, com qualidade e, o principal, com impacto visual para todos os clientes. O Photoshop Conference nasceu de um sonho, ou seja, eu tinha uma vontade de organizar um evento onde eu tivesse reunido dentro desse evento, onde estivessem reunidos dentro desse evento os principais profissionais envolvidos na área de fotografia, tratamento de imagens, produtividade, web, vídeo, 3D, ou seja, eu quero reunir os principais profissionais das áreas que estão envolvidas com o aplicativo para discutir esses temas de forma conjugada, ou seja, um traz uma informação de um lado que é complementada pelo outro e por sua vez, quem está assistindo o evento, que é o usuário que vai lá, e normalmente o usuário de Photoshop eu falo que é um apaixonado pelo Photoshop, muito mais do que um usuário somente, ele vai lá e vai falar assim, uau, eu tenho um universo muito grande na minha mão. E ele sai com uma perspectiva muito maior ainda, que é uma perspectiva profissional. Ou seja, ele chega lá pensando em tratamento de imagens e de repente vê o Photoshop fazendo 3D. Poxa, eu nunca pensei nesse segmento, olha que interessante, é uma coisa nova. Então, ou seja, a partir desse sonho, onde eu
queria reunir esses profissionais, eu também estou reunindo novas possibilidades, novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades para o futuro de cada um dos profissionais que estão envolvidos. Uma outra coisa que eu particularmente fico muito satisfeito nesse evento é que nós temos pessoas de todo o Brasil. Então eu tenho pessoas que vêm, por exemplo, de Porto Alegre, tenho pessoas vindo de Fortaleza. Essas pessoas à noite, normalmente elas se encontram no hotel, acabam discutindo temas, discutindo o mercado, trocando informações profissionais. Então você vê que é um evento que não para só no Photoshop. Ele começa a falar do mercado profissional, começa a falar de áreas diferentes do nosso país, começa a falar de cultura, como é que é um cliente hoje em Fortaleza, como é que é um cliente em Belém, como é que é um cliente em Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e assim por diante. Eu acho que essa é a riqueza do evento, a integração entre profissionais extremamente competentes, entre profissionais que vão assistir o evento e estão com um desejo de aprender e conseguem realizar esse desejo lá dentro. Então, eu vejo que meu sonho se realiza dentro desse evento dessa forma, permitindo que todos somem conhecimento, compartilhem informações e cresçam juntos, que é o principal. A minha luta hoje, pessoal, é que a gente forme um mercado profissional mais competente, que é a visão que eu vejo na APP também, e vejo que por isso a gente acaba se dando muito bem nesses objetivos que a gente faz em conjunto. Para o Festinha eu quero trazer uma palestra realmente nova, que não vai só falar sobre Photoshop, mas vai falar sobre o mercado de trabalho. Então, para mim, vai ser uma oportunidade muito rica de conversar com as pessoas e com profissionais que eu vejo que são os profissionais do futuro, sobre as possibilidades que nós vamos ter e os desafios também, por que não? Porque a gente fala de mídia impressa. Quais são os desafios da mídia impressa hoje? Como é que você fala da mídia impressa ao mesmo tempo que você tem a web crescendo cada vez mais? Como é que você vai falar da TV? Como é que você vai falar de dispositivos móveis? E todas essas mídias, na verdade, elas não podem ser tratadas como mídias isoladas. Eu acho que a gente está trabalhando num mundo globalizado e, por sua vez, as mídias são complementares. Você tem um cliente que muitas vezes você conquista na internet, leva para a impressão, para ele conhecer a revista, o produto, seja um jornal. Daí depois de lá ele quer ver uma demonstração que ele pode voltar para a web, assistir um vídeo sobre o assunto. Então eu vou falar bastante sobre essas questões de que forma hoje a mídia está se relacionando com os diversos meios. É esse material que eu estou trazendo, explicando cases que aconteceram no Brasil e cases mundiais, de movimentos como, por exemplo, movimentos de empresas que eram exclusivamente print, impressão e foram para a web, movimentos contrários, onde empresas que eram realmente web foram para a área de impressão, sentiram a necessidade disso. Hoje interagem com vídeo o tempo todo, através de um podcast, através de um programa de TV. Então a ideia é mostrar essas possibilidades do futuro para que o profissional já comece a vislumbrar uma série de novas características que vem pela frente. No dia 16 de abril, Alexandre Kise volta a Ribeirão Preto para o curso de Photoshop CS4, um dia inteiro para aprofundar os seus conhecimentos nessa importante ferramenta de trabalho. Acompanhe pelo site da APP Ribeirão. Associado, como sempre, tem excelente desconto no curso. No próximo bloco, vamos falar das estratégias de marketing do Botafogo Futebol Clube e os investimentos para seguir firme na primeira divisão do Paulistão. Não saia daí, eu espero você.